Não bastasse tudo isso, no último final de semana, domingo agora, uma entrevista que foi publicada, foi ao ar aí na TV Folha, o Eduardo Leite confessando que tinha conhecimento alertado por estudos de prevenção contra catástrofes que haveria chuvas em excesso no Rio Grande do Sul. Ele confessa que existiam alertas, que eram sabedores da possibilidade de termos uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, mas disse que não era uma agenda prioritária para o seu governo. Então eu vou trazer aqui, hoje, no programa ICL Notícias, o Rodrigo Viana analisou aí essa entrevista do Eduardo Leite para a TV Folha e as declarações que ele concedeu. O rei do estado mínimo lá no Rio. Galera, vamos deixando a curtida, tá? Digam de que cidade estão assistindo, deixem a curtida, compartilhem o link aí nos seus grupos. Rio Grande do Sul. O rei da terceira via, o queridinho da terceira via, dos liberais, quer privatizar tudo. O estado tem que ser pequeno, tem que diminuir o tamanho do estado, diz o Eduardo Leite. Só que lá no Rio Grande do Sul, vocês se lembram daquela história de que o governo federal estava atrapalhando a chegada de doações no Rio Grande do Sul? Era mentira. Mas agora aconteceu um fato lá no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, no governo do Eduardo Leite, resolveu apreender o caminhão que estava distribuindo comida quentinha, refeição, marmita para a população desabrigada. Está aqui, ó, Cozinha Solidária. A gente tem mostrado, a Heloísa Vilela foi lá mostrar o trabalho que já existia e foi reforçado durante esses dias de desespero, frio, fome em Porto Alegre. O que fez a Brigada Militar? Dá o documento aí, meu querido. Não, bom, não é com esse sotaque, é com sotaque gaúcho, mas me dá o documento. E aí estava sem o licenciamento. E apreenderam o caminhão. Então, é uma falta de sensibilidade no meio dessa tragédia. É estado mínimo para alguns, para outros é estado máximo, né? É estado para atravancar, para atrapalhar, para massacrar as pessoas que estão distribuindo comida lá em Porto Alegre. Esse fato aconteceu hoje, né, aqui em Porto Alegre, né? A Brigada Militar simplesmente apreendeu o caminhão que fazia o transporte das quentinhas ali da Cozinha Solidária, né? Inacreditável. Mas já houve a solução aí, a deputada Laura Cito, do PT aqui do Rio Grande do Sul, já conseguiu a liberação aí do veículo e ele voltará amanhã já a realizar as suas tarefas, né, de transporte, até porque tem legislação já flexibilizando os prazos para licenciamento dos veículos. Esse personagem também, o Eduardo Leite, é aquele que desde o começo era da turma do não vamos politizar, não vamos politizar, não vamos politizar. E aí hoje a gente entendeu por que ele não queria politizar. O Eduardo Leite fez uma confissão pública numa entrevista para a Folha de São Paulo. Eu destaquei aqui o querido Juremir Machado, que é um escritor, o Chico Sá conhece bem, jornalista, escritor, historiador, né? Conta muitas histórias lá do trabalhismo gaúcho. E ele escreve, o Juremir, jornalista lá do Rio Grande do Sul, confissão. Estudos alertaram, mas o governo do Rio Grande do Sul tinha outras agendas. O Leite deu essa entrevista para a Folha de São Paulo. O que ele disse na entrevista? De fato, chegaram estudos alertando para os riscos ambientais, mas a nossa prioridade era outra. A nossa agenda era principalmente a agenda do equilíbrio fiscal. Talvez não soubesse que seria desse tamanho, mas que tinha os alertas emitidos pelos órgãos, pelos institutos de pesquisa. Eu tenho aqui, ó, pessoal, deixa eu trazer para a tela, para não ficar assim, eu tenho ele falando isso, para não dizerem, vocês estão colocando palavras na boca do Eduardo Leite. Não, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras, né, pautas e agendas. Pautas e agendas.
Agendas do Eduardo Leite. Aí, eles adoram bater esse martelinho, né? Vendendo a companhia de energia elétrica por R$100 mil, pessoal. A nossa CE, saudosa CE, né? Vendida para a Equatorial. E agora, por exemplo, temos 200 mil pessoas sem energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Aumentou o imposto da cesta básica. O decreto dele aumentava o imposto da cesta básica, foi barrado na Assembleia Legislativa, onde ele tem maioria. As agendas, né? Bom, olha a declaração. Você tem esses estudos? Vamos repetir a declaração. Você tem esses estudos. Eles de alguma forma alertam, mas... De alguma forma alertam. O governo também vive outras, né, pautas e agendas. É impressionante, né, pessoal? É chocante, né? É chocante. Pública. Chico, se fosse governador de partido de esquerda, já tinha pedido de impeachment, tinha matéria todo dia, tinha editorial cobrando para derrubar o Eduardo Leite. Mas nós estamos no país do não vamos politizar. O Eduardo Leite finge que é técnico, o Sebastião Mello finge que é técnico, o Dória fingia que era técnico, até o Bolsonaro com o Paulo Guedes fingia que tinha um governo técnico. O Tarcísio não é a ala técnica do bolsonarismo. Gente, assim, ó, se fosse algum político da esquerda, da social-democracia, pelo menos, né, não existiria só pedido, já teriam sido afastados. Não é possível que Eduardo Leite e Sebastião Mello continuem governando, inclusive limpando a sua barra, né? Porque agora os dois já sinalizaram uma contratação espúria da Álvares Marçal como consultora de recuperação da Prefeitura de Porto Alegre do estado do Rio Grande do Sul, certamente para limpar a barra dos dois. Certamente para limpar a barra dos dois. Essa consultoria, essa planificação tem que ser feita ou por servidores e profissionais da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já se colocaram à disposição, ou por alguma consultoria, algum órgão que seja escolhido, no mínimo, pela Assembleia Legislativa, porque não é possível que os governadores que deram causa às enchentes, que não estão agindo de forma adequada. Porto Alegre ainda não tem nem metade das bombas funcionando, 15 dias depois do início das enchentes. Não é possível que esses senhores possam agora, eles capitanear o processo, contratando uma consultoria que certamente vem aqui para limpar a barra deles. É disso que se trata. Ala técnica coisa nenhuma. É a direita liberal da destruição do Estado, que não deu bola para os alertas do desastre ambiental, Chico. Rodrigo, se fosse um governador de esquerda, cairia com essa confissão. Sim. Estou confessando uma culpa, é confissão. Eu confesso, Eduardo Leite, confesso. Cairia. Teria impeachment na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Pois é, mas ele segue a ser tratado, Gabi, Chico, como uma espécie de estadista da terceira via. Lembram que na eleição tinha o Bolsonaro de um lado, o Lula, detestado pela mídia tradicional, e aí surgiu a terceira via. Era a direita limpinha, que come com garfo e faca, ou a direita de sapatênis, né? E o Eduardo Leite era o preferido na imprensa. Disputou com o Dória, né? O Dória passou um rolo compressor, até ganhou a disputa interna do PSDB, mas na imprensa o Eduardo Leite era o preferido e pelo jeito continua a ser. Não sei quais são os compromissos. O que aproxima o Eduardo Leite desta mídia? Eu sei que ele é bancado por empresários, pelo agro, pela turma do tem que diminuir o tamanho do Estado. Essa é a turma que banca o Eduardo Leite.
E aqui, Rodrigo Viana, aqui no Rio Grande do Sul, a mesma turma que banca o Eduardo Leite é a turma que anuncia nesta imprensa, que não dá nem para a gente dizer na grande imprensa, porque aqui nós temos só um órgão de imprensa, a RBS. A RBS comanda o Rio Grande do Sul. E as mesmas empresas que dão sustentação a estes políticos neoliberais são as empresas que financiam também a mídia através de anúncios ou são donas da própria mídia, como é o caso da construtora Maiojama, aqui no Rio Grande do Sul, cujos proprietários são os mesmos da RBS. Então é disso que isso se trata. É disso que se trata aqui no Rio Grande do Sul. É o capital dominando de todas as formas, das formas mais espúrias possíveis, às custas do sofrimento do povo gaúcho. E na hora que tudo dá errado, ele corre para Álvares e Marçal, que é a empresa onde o Sérgio Moro também buscou abrigo quando perdeu o emprego como ministro. É a mesma empresa. Mesmo endereço. Empresa de consultoria internacional, aliás, mais voltada para questões jurídicas. O que a Álvares Marçal vai ajudar o Eduardo Leite depois de uma tragédia dessa? É a terceirização do Estado. Eles estão privatizando. Já privatizaram. A tragédia e a solução para essa situação terrível. Já venderam tudo, Rodrigo. Já venderam todo. Eles estão lá para vender tudo que puderem vender do Rio Grande do Sul. Já venderam a nossa companhia de energia elétrica, venderam a companhia de gás, a Sulgás, que sempre deu lucro. O Sebastião Melo vendeu, eu falei ontem aqui, a Carris, que era a empresa pública de transporte de Porto Alegre, com mais de 100 anos de serviços prestados ao povo porto-alegrense, uma referência na América Latina em transporte público. Outra companhia que sempre deu lucro até a chegada dos governos neoliberais. Em 100 anos de história, o primeiro ano que a Carris não deu lucro foi no governo do senhor Marquesan, que é do mesmo partido do Eduardo Leite, né? Que coincidência, né? Eles só não venderam ainda o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque não conseguiram, não deu tempo ainda. Mas o Banrisul está na mira. Agora eles estão agenciando a entrega da nossa água, a venda da Corsã, que ainda não está concretizada, mas está caminhando a passos largos. Então tem toda a razão o Rodrigo Viana quando fala na venda do Estado. É isso que eles fizeram. E o Rodrigo Viana pergunta o que a Álvares Marçal vai ajudar o Eduardo Leite, né? Uma contratação extremamente suspeita, com 60 dias sem cobrança pelos serviços e depois será ajustado o valor. Eu digo e reafirmo, a Álvares Marçal está vindo aí para limpar a barra de Eduardo Leite e Sebastião Melo. É para isso que está vindo. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul, caladinho, caladinho. O que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está fazendo? Fica a pergunta. É uma direita liberal. O Eduardo Leite, se não tivesse no meio dessa tragédia, tenho certeza que estaria lá naquele jantar com o Luciano Huck. Com certeza absoluta que ele estaria no jantarzinho do Luciano Huck, com o Campos Neto, com o Tarcísio Freitas, né? Mas é Banco Central autônomo, né? Independente. Jantarzinho com essas figuras aí da extrema-direita. Que independência é essa e autonomia é essa do Banco Central? Luciano Huck vem aí, estejamos atentos, hein? Vem aí Luciano Huck como novo, como a mudança na política, nos mesmos moldes que eles utilizaram com Collor de Mello, nos mesmos moldes que vieram com o Aécio Neves, com o próprio Bolsonaro, veio como novo, como fora da política, né? Impulsionado por Lava Jato, por Rede Globo. Luciano Huck votou no Bolsonaro em 2018, abertamente, né?
Vamos torcer pelo governo do Jair Bolsonaro, não era isso que ele dizia? Vamos dar uma chance para ver se Bolsonaro consegue dar um jeito no Brasil, não era isso que eles disseram? Eu me lembro. Mas, pessoal, assim, ó, fiquem aí, porque em seguida a gente vai trazer outra do Eduardo Leite, hein? Já lançando a possibilidade de adiar as eleições municipais aqui no Rio Grande do Sul, né? A água literalmente bateu no queixo deles. Eles já sentiram que o povo não é bobo e não vai se enganar. O povo sabe quem são já os responsáveis pelas enchentes e pelas perdas que sofreu. Eles já estão sentindo que aqui no Rio Grande do Sul a direita já naufragou e terá dificuldades severas para as eleições que acontecem agora em outubro. E o Eduardo Leite já está lançando aí a questão de adiar as eleições. É o tema que a gente vai abordar em seguida.